Março já chegou aqui no Código Aberto Origens. O ano tá passando rápido, hein? Parece que começou ontem. Pois é, tá correndo já, né? Mas a gente ainda tá de férias aqui no Código Aberto. Aqui a gente ainda está, tá quase terminando essa nossa temporada aqui especial diretamente de Campos do Jordão, aqui no meio da Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo. Você tá ficando triste? Ela vai chorar, Alessandra. Vai chorar, aqui. porque esse lugar é muito bonito, gente. Muito bem, como você sabe, a gente está estudando aqui ó, o nosso tema, Origens. Por isso a gente está nesse lugar especial, estudando a Bíblia, no meio da criação de Deus. É isso mesmo, né, Alessandra? E a natureza é o melhor lugar pra gente falar sobre criação, né? Muito bem. E o nosso tema de hoje aqui tem tudo a ver com isso, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com preservação do meio ambiente. Você vai saber, inclusive, por que é que você deve preservar o meio ambiente uma vez que ele já está todo destruído. Ué, você acha que não está destruído, mesmo bonito assim, Alessandra? Pois é, mas parece que tem muita gente que ainda não se despertou pra isso, né? É, você acha que isso aqui tá bonito? Tem coisa muito mais bonita que esse planeta já foi e que um dia ainda será. Mas isso são coisas que você vai descobrir só se acompanhar o Código Aberto de hoje inteirinho, né, Alessandra? Inteirinho. Muito bem. Falando em inteiro, vamos mostrar os nossos convidados por completo. Podemos? Pode. Eles estão Quem tava de com volta. saudade, né? Tava com saudade. Já faz tempo que eu não trio. via eles e tal. Agora vai matar a saudade. Pois é. A gente começa com ele, então. O pastor Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Quase um James Bond, né? Gustavo, Luiz É, Gustavo. você viu? Gustavo, Bonito Luiz isso. Gustavo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Gustavo. Muito obrigado pelo convite de poder retornar aqui, é um prazer. Eu espero que a gente tenha ótimos momentos nessa lição. Muito bem, então, Alessandra, reapresente nossa próxima convidada, Eu né? estava com saudade dela também, Alana Ferreira, figura carimbada do Código Aberto. Carimbada. Sua participação é sempre boa, né, Alana? Pelo menos uma vez no ano, né? Olha, oi de novo pra você. É um prazer estar aqui mais uma vez com esse tema que é super importante. E se de repente o pessoal não sabe quem são eles, de repente não tá lembrando, é a primeira vez que tá vendo? Verdade, o pastor né? Luiz Gustavo é pastor na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Isso. Sul, é isso, né, pastor? Exato. Veio de Exatamente. longe pro Código. Veio de longe pro Código Aberto e a Alana é produtora do programa Evidências na TV Novo Tempo, é isso mesmo? né? Exatamente. O professor Rodrigo Silva apresenta Evidências domingo, 10h30 da noite. Muito bem, falando de professor, vamos falar do professor Naor Neves, não é? Pois é, ele volta aqui ao programa, né? Cheio Bom de informações tê-lo. pra gente, geólogo. Professor, muito obrigado pela presença mais uma vez. É uma alegria estar com vocês e gostaria de voltar mais vezes também, viu? Ah, fica o lugar convite como esse aqui, aqui vale viu, a pena. professor? É verdade, um sucesso. O convite já está estendido, né? Pois é, isso é verdade. Estendido com S, olha só. É cultura também, André Leite. Muito bem, vamos lá então, diretamente para quê agora, Alessandra? Nas ruas e na igreja, a Muito pergunta bem. que não quer calar. On Streets and on Church, olha só que beleza, muito inglês aqui no Código Aberto também para você, fazer uma perguntinha pro pessoal, né? Por que a gente tem que cuidar do meio ambiente? E aí, qual é a resposta? Por que a gente deve cuidar do meio ambiente? Porque no futuro vai piorar. Tudo vai piorar. Você acha que vai piorar mais? Se a gente não cuidar agora, vai piorar. Você é bem otimista, né? É realidade. Do jeito que tá, só vai piorar. A gente tá poluindo muito. Se continuar fazendo isso, daqui uns 30, 40 anos vai estar insuportável viver aqui. Mas você acha que ainda pode piorar mais do que já tá? Se a gente não começar a tomar atitude, a, por exemplo, usar sacola retornável, a não jogar as coisas na rua, procurar o lixo reciclável e tudo mais, vai piorar. E você acha que a gente deve cuidar do meio ambiente por quê? Porque sem contar problemas ambientais, tem também as enchentes, que tampa tudo aí, o lixo que o pessoal joga no chão. Acho que esse ali seria um dos motivos principais, né? Que mata muita gente em muitos lugares. Aí. O pessoal joga lixo na rua como se fosse... Sei lá, porque você precisa, você tem necessidade de cuidar do que é seu, de onde você mora, de onde você... É necessidade. Você acha que ele tá falando certo? Com certeza. Por que tem um monte de gente que não faz isso então? Porque é mais fácil não fazer. É, realmente. E você acha que as pessoas não fazendo isso um dia vai reverter de forma contrária, né? Como? Você acha que se um dia, as pessoas não cuidando do meio ambiente, isso um dia pode voltar pra você? Sim, tá voltando agora, eu não tô aguentando esse calor. Não exatamente pra gente, mas para as próximas gerações. O que você acha? Você acha que tem que cuidar do meio ambiente? Acho. Por quê? Porque, sei lá, é onde a gente vive. E se não tiver... Uau! Se não tiver ambiente, aí a gente não tem nem mais onde viver. O que você faz pra isso? O que eu faço? Boa pergunta.
Joga lixo na rua? Não, isso não. Você faz coleta seletiva? Sim, tipo, eu separo as coisas na minha casa, a gente separa e quando tá na rua, assim, tem algum lixo pra jogar, aí, sei lá, guarda até achar um lixo. É que assim, eu acho que as pessoas não fazem porque, mesmo que as pessoas só façam isso, tipo, eu faço isso, mas a gente nunca acha que é o bastante. Só que se todo mundo pensar que não vai ser o bastante, que ninguém vai fazer isso e que não vai adiantar nada, aí não vai adiantar nada. Por que as pessoas ainda não cuidam? Porque é muito fácil falar e difícil fazer. É fácil você olhar pro outro e falar, vamos lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas você tomar a sua atitude é muito difícil. Você mudar os seus hábitos. Me mostra a sua atitude. Minha sacolinha retornável, em vez de usar uma sacola de plástico, eu uso minha sacolinha retornável. Sua amiga, ó. Ela tá garantindo o futuro de todo mundo aqui. Mas é assim mesmo. No supermercado é igual, tem que usar sacola retornável, a gente sempre leva caixa de papelão. Também polui, mas é menos. Porque o supermercado já usa, né? Ele recebe as mercadorias na caixa de papelão, então a gente já usa e tal. É pequeno, mas se eu fizer hoje e mostrar para meus filhos como faz, e mostrar para meus amigos como faz, pode mudar. Por que você acha importante cuidar do meio ambiente? Eu acho, tipo, meio ambiente, assim, acho que o homem, ele meio que se vê isolado, assim, do meio ambiente, ele não se sente parte, assim. Eu acho que por causa disso ele acaba meio que se isolando no seu próprio mundo, assim, e acaba vivendo só serviço, casa, e acaba meio que esquecendo que o meio ambiente não é só planta, animal, o meio ambiente é tudo, tipo, a terra é o meio ambiente do homem. Eu acho que ele meio que acaba esquecendo isso por causa da sua rotina, talvez. E por isso que você acha que muitas pessoas ainda não criaram consciência sobre cuidar do meio ambiente? Eu acho que talvez seja por isso mesmo, porque ele não se sente parte, ele não se sente bem-vindo no meio ambiente, talvez. Tem alguma explicação, assim, que você vê pra não se sentir bem-vindo? Acho que mais por causa dessa rotina cansativa, assim, de trabalho, de se preocupar com meta, com prazo, assim. A mente do homem acaba ficando meio que sobrecarregada, assim, ele acaba não pensando nessa parte mais ambiental mesmo. Por que você acha que as pessoas devem cuidar do meio ambiente? Bom, primeiramente, o meio ambiente é importantíssimo para a nossa saúde, para a nossa respiração, para o oxigênio. Então, as pessoas deveriam cuidar do meio ambiente para não ter essas catástrofes todas que estão acontecendo hoje em dia. Por que as pessoas não cuidam? Porque está acontecendo um monte de coisa aí, né? Catástrofe, como você mesmo disse. Mas por que essas pessoas não cuidam? Bom, eu acredito que seja por falta de educação, né? As pessoas hoje em dia são muito egoístas e acabam não pensando no bem-estar, não só dela, como do próximo também, né? E eu acho que aí entra o meio ambiente, entra toda a parte da natureza, que é importantíssimo para o nosso viver. O que você faz para cuidar do meio ambiente? O que eu faço? Eu não poluo, não jogo lixo na rua. Eu fico muito nervoso quando eu vejo alguém jogando papel. Uma vez a mulher jogou um papel no ônibus, eu peguei do chão e joguei de volta no ônibus. Eu não sei se ela ficou com vergonha. Tá certo, não tá? Acho que tá certíssimo. No meu carro eu tenho um lixinho onde eu jogo tudo, não deixo ninguém jogar do lado de fora papel, porque eu já fico nervoso já. Muito bem, então você cuida do meio ambiente também, Alessandra? Eu cuido, eu não jogo lixo nas ruas. Olha só que bonito, você em casa joga lixo nas ruas, joga lixo no chão, se você faz isso é muito feio, viu? Não deveria fazer. Olha só, eu dei uma bronca no pessoal em casa. De cores diferentes também, né? Você acha que eu deveria ter dado uma bronca no pessoal em casa? Eu acho. Olha só, mas essa é só pra você que joga lixo nas ruas, viu? Se você faz tudo certinho, tá tudo certo, né? Tá, mas não é só isso também, né? Não, tem muitas outras coisas, você tem que cuidar bem dos animais, bem do meio ambiente, bem de você mesmo, sabia? Afinal de contas, nós somos criaturas de Deus, não é? Pois é, e também somos contemplados por esse cuidado dele, né? Muito bem, falando em contemplação, vamos contemplar o nosso código do dia, pode ser? Olha só, você viu? Tá pegando difícil? As palavras. Eu não sei, vamos descobrir na tela. Leia para nós. Deus espera que você seja o Jarbas já é. Olha só. E aqueles que não são, Deus promete destruir. Leite, tá muito difícil. Tá muito difícil esse, ela perdeu até o fôlego, Alessandra. Eu vou ler pra você de novo. Presta atenção no código do dia de hoje, hein? Tem até um nome aqui no meio. Deus espera que você seja o Jarbas já é. Quem será o Jarbas? Não sei. E aqueles que não são, Deus promete destruir. A dica fica a seguinte, Jarbas em algum momento já foi um nome comum para esse tipo de nome que é a resposta desse código. Nossa, eu dei
Eu dei mole agora, não dei, gente? Você acha que não vale uma dica? Vale uma dica? Vale Nossa, uma eu já dica. dei uma dica aqui. Ó, o professor Naor aqui tá até falando, não acredito que você deu essa dica tão boa. Já respondi, né, Mas a professor? gente não falou do prêmio. Ah, é verdade. Tem que falar qual prêmio que você pode ganhar, pode concorrer, né? Se você acertar a resposta, Pois né, é, Alessandra? hoje a gente tem o livro Mensagem aos Jovens, um livro muito bom. Gente, esse eu posso falar. O Leite sempre lê os livros que a gente oferece aqui. Esse eu falo, eu li. Viu só? É muito bom. Recomendado muito bom. por Alessandra Cristina Guimarães. Olha só, que Pois beleza. Muito bem, então. Você tá concorrendo. Tuita pra gente. No Twitter, código aberto NT. Responde a nossa pergunta aqui, qual é o código do dia e ganha o livro? Mensagens aos Jovens. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no código aberto, né, Alessandra? É, bem rapidinho, dá tempo de você ir lá na geladeira, pegar alguma coisa, tomar água, cuidar do meio ambiente. Cuidar do meio ambiente, é verdade. E aí a gente já volta com mais informações para você sobre como você deve cuidar do meio ambiente, por que você deve cuidar do meio ambiente e temos informações muito interessantes sobre o dilúvio também. Fique ligado, voltamos já. Muito bem, você cuidou direitinho do meio ambiente, Alessandra. Nesse tempo aí do comercial, acho que deu tempo, Deu né? tempo, né? Olha, se deu tempo, até lavar a loucinha pra sua esposa, de repente, pra não ficar chateada com você, aproveita. Sim, ou pra sua colega que mora com você. Muito bem. Oh, mas olha, importante, hein? Não esquece de fechar a torneira pra não ficar vazando água, né? Isso também é cuidar do meio ambiente, né, Isso também é cuidar do meio ambiente e cuidar do seu bolso também, senão vai ficar muito caro no final do mês, né? Também é importante, né? Bem importante. Bom, vamos conversar então com os nossos convidados aqui, que estão de volta, estão felizes por estar aqui novamente, não é verdade? Estão felizes? certeza. Olha só, olha o sorriso no rosto Olha dele. só. Que bacana. Bom, eu quero... Ó, o pastor tá no sol também, estão lembrando a gente aqui, que o pastor tá ganhando assim um bronzeado extra aqui Claro hoje, que né? sim. Estamos E fazendo é a roupa fotossíntese. mais ideal para um bronzeado, né? Isso que é a melhor parte que o Código Aberto proporciona pra gente. Esse é o Código Aberto Origens, Código Aberto de Férias, Na verdade, né? é Aproveitando verão. a natureza. A natureza é isso, gente. Vitamina D pro pastor Luiz Gustavo, viu? Sem dúvida. Muito bem, então. Vamos começar então com um verso bíblico. Se o senhor puder ler pra gente, olha, eu falo, quando eu que falo sim. senhor, assim, parece que eu dou uns 30 anos a mais pra você, né, Luiz Gustavo? De pensar que eu só tenho 28. Olha só, então, Mas meu lado geriátrico é avançado. Eu aceito o Senhor. então tá bom, você pode ler pra gente Apocalipse 14, versículo 7. Abre a sua Bíblia aí em casa também, Apocalipse 14, verso 7, e acompanha com a gente aqui no Código Aberto. Eu também tô abrindo a minha Bíblia aqui, você tá abrindo a sua, Alessandra? Eu tô. Vamos orar antes da gente começar o nosso estudo? Muito importante. Alessandra, você pode orar pra gente? Oro. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigada porque nós temos mais uma oportunidade de aprender mais sobre Ti. Esteja conosco neste estudo, eu que eu lhe peço e agradeço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos ao texto bíblico, Apocalipse 14, verso 7. Muito bem. O texto diz: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Tá certo, pastor? Agora, esse verso tem um contexto muito importante para o nosso telespectador que vai estudar a Bíblia aqui junto com a gente hoje. Tem tudo a ver com meio ambiente, tem a ver também com a forma como nós nos relacionamos com o planeta que Deus nos deu para cuidar, não é isso? Sem dúvida. Na verdade, esse texto está dentro do coração do livro do Apocalipse. Inclusive, até uma teóloga católica falou que essa passagem é o principal texto do livro do Apocalipse. E quem sabe ela falou mais do que ela imaginava, porque é nesse texto aqui que a gente tem o único convite para adoração a Deus no contexto do grande conflito entre o bem e o mal. Então você tem uma falsa trindade exigindo a adoração de toda a terra e Deus faz um único convite para adoração. E essa frase, João gosta muito disso. João fez um mosaico de textos do Antigo Testamento. O livro começa do capítulo 1 até o 22, cheio de referências ao Antigo Testamento. E essa é uma das mais claras. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar. De onde veio isso? Do quarto mandamento, Êxodo 20, que fala, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar. Ou seja, ele está relembrando o quarto mandamento. Exatamente. Ele está falando de adoração a Deus nos últimos dias relacionado com o sábado. Mas não para por aí. Esse texto também tem uma ligeira diferença, essa citação que João faz do texto do quarto mandamento tem uma ligeira diferença daquele texto de Êxodo 20. Ao invés de dizer, adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar e tudo que neles há, como está lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, o texto diz... e as fontes das águas. E essa alteração é proposital.
Não foi um lapso de memória que o evangelista, ou melhor, o revelador João, o autor do Apocalipse, começou a citar o texto de cabeça e colocou uma frase diferente. Foi intencional isso. E na verdade, essa é mais uma peça do mosaico do Antigo Testamento que ele coloca. Eu posso fazer a pergunta que o telespectador está querendo fazer? Por quê? Por quê? Muito bem. Na verdade, assim, eu vou passar a bola para quem realmente entende desse assunto. Então, essa é a área do professor Naori, então eu vou fazer questão de permitir que ele se aprofunde nesse assunto. Muito bem. Eu não sou teólogo, eu sou geólogo, né? Vou tentar responder. Então. Ok. Eu creio que a semelhança não é por acaso. Esse texto, a parte final do texto lido, nos transporta para Gênesis 7:11. No ano 600 de Noé, aos 17 dias do segundo mês, as fontes do abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Então, as fontes do abismo são essas. Não é? Então, está realmente nos transportando para o dilúvio. Não é? E o dilúvio é parte integrante do Evangelho Eterno, de Apocalipse 14. Não é? Essa aliança que Deus fez com Noé. E esse assunto parece que seria realmente desvalorizado nos nossos dias. Pedro nos diz isso, parece que 3:6, que nos últimos dias as pessoas ignoraram realmente a criação e que o mundo foi destruído por um dilúvio. Agora, quando falo em dilúvio, me vem à mente muitas coisas. Né? Eu sou geólogo e esse assunto para mim é muito importante. Vou falar alguma coisinha. Esse ambiente estamos vivenciando aqui, fantástico. As árvores, tudo isso aqui. Mas já foi melhor, de alguma forma. Já foi melhor, já. Alguma até coisa. Difícil imaginar como, né? Exatamente, é tão bonito, né? Tem alguns ambientes não tão interessantes, né? Um deserto escaldante, um lugar gelado como a Sibéria, assim por diante. Mas a Terra ainda guarda muita beleza, mas já foi muito melhor. Né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o maior desastre ambiental da história humana. Seria ele o dilúvio. Dilúvio, olha só. Então, muitas vezes pensamos apenas no relato bíblico, mas eu confesso para vocês que em 75, faz tempo, né? Eu comecei a estudar esse tema e de lá para cá encontro muitas evidências científicas. Vou expor algumas delas. Na primeira figurinha podemos aqui na ilustração. Muito bem, vamos direto verificar para a tela alguma coisa aqui. Que nos últimos 20 anos isso tem explodido. Eu posso mencionar vários artigos, dezenas de artigos científicos em que aparecem esses fenômenos que aí estão. Por exemplo, do meio, primeiro, impactos de gigantescos meteoritos e cometas. Quem sofreu isso? O planeta Terra? Isso ocorreu na Terra. Existem evidências inequívocas de que... No momento do dilúvio. O que você acha? Vamos continuar aí. Olha só. 2. Esses impactos provocaram realmente fragmentação da crosta terrestre. Havia um único e grande continente chamado Pangeia. Gênesis 1:9 fala realmente que Deus criou a porção seca, um lugar só, e as águas num lugar só. Então o Pangeia é bíblico. Então nessa ocasião, impactos caindo, meteoritos, e fragmentando a superfície da Terra, e cada parte desses fragmentos, ou cada fragmento monstruoso, ele tem mais ou menos 100 km de espessura, e uma área de milhões de quilômetros quadrados, começou a se movimentar. Esses movimentos de tração de afastamento, de compressão. Só que quando se formam essa fragmentação no Pangeia, sai água, muita água. O 4, ação devastadora de grandes volumes de água. Não é? O 3, grandes províncias ígneas lá em cima, ou supervulcões. Um desses vulcões, você não pode imaginar, nada a ver com os vulcãozinhos de hoje em dia, que nos assustam. Na Islândia, como isso aconteceu. Né? Recentemente, em 2010, o vulcão entrou em erupção e apagou os aeroportos da Europa. Eu não vou nem ousar falar o nome daquele vulcão, que é muito difícil. Não, é impossível. Né? Para mim é impossível. Nem essa em questão, né? Muito bem. Um vulcão hoje está adormecido, ainda bem. Ele está embaixo do Oceano Atlântico. Ele tem 15 mil quilômetros de extensão. Ele é um vulcão linear. Por esse vulcão saiu lavas em tão grande quantidade que formou o próprio leito do Oceano Atlântico, que corresponde a uma área de 106 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, de material vulcânico. Lá não tem areia. Olha, em cima dessa rocha vulcânica tem um pouquinho de sedimento, que se depositou depois. E todo esse material vulcânico saiu desse vulcão com 15 mil quilômetros de extensão. Impressionante. Quem está em casa talvez nunca tinha ouvido falar disso, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar. Não só quem está em casa, né? A gente também. Agora eu fico pensando, existe possibilidade dele voltar ativa, né? Ativa? Esse vulcão nós chamamos hoje de cadeia mesoatlântica. Tem mais ou menos 3 mil metros de altura, né? E está bem no meio do Oceano Atlântico. Okay. O lugar que esse vulcão está em ação
em atividade na própria Islândia. A Islândia está em cima desse vulcão linear. Tá? Ainda bem que é um pontinho só. Se fosse toda a extensão, nós estaríamos aqui hoje. Né? De alguma forma, hoje é identificado isso. Só que antes de sair a lava, saiu grandes quantidades de água. Muita água jorrou por essas fissuras. Né? Evidentemente, os seres que estavam nessa ocasião aqui na Terra, o quinto, mortandade em massa e rápido soterramento. Por quê? À medida que toda a Terra foi transtornada, ondas gigantescas se formaram, mega tsunamis, e acabaram arrasando todas as áreas continentais, removendo. E essa remoção, rochas, plantas e animais foram removidos, transportados e depositados em outros lugares. Rapidamente. Rapidamente. Professor, isso tem alguma coisa a ver com os fósseis? Exatamente. Petróleo? Também. Então, o sexto, extensas e espessas deposições sedimentares nós vemos hoje. Se você não esteve no Grand Canyon, é uma das maiores exposições de camadas sedimentares depositadas, você já viu algumas fotos. Você pode ver que as camadas estão depositadas, os contatos entre as camadas são plano paralelos. Ok. Tá? Isso mostra que a deposição dessas camadas foi rápida. Se houvesse tempo Tipos entre de uma terra, camada né? e outra, havia formação de um relevo, paleorrelevo, e os contatos seriam irregulares. Mas são planos, mostrando que foi um processo contínuo. Tá? Eu encontro artigos científicos mostrando todos esses 6 eventos, só que eles estão num contexto diferente. É colocado milhões de anos para esses processos. Dentro da ideia evolucionista. Exatamente. Okay. Quer dizer, a descoberta dele já existe hoje, está disponível, só que num contexto diferente. Como eu posso imaginar que impactos de meteoritos, ondas gigantescas, vulcanismo violento, ocorrendo de maneira contínua na Terra, geraram camadas se formando durante milhões de anos? Não tem como. Os greenlandianos parece que eles destoam, eles se isolam desse contexto geológico. Eu creio que o geólogo, se ele tirasse os milhões de anos, ele chegaria a uma grande catástrofe geológica global. No momento apenas, né? Que ocorreu no momento na Terra. Então, essa datação radiométrica está trazendo problemas. Para mim, atraso no avanço do conhecimento geológico. Vamos entender um pouquinho melhor os 5, ou é mesmo, 4. Ação devastadora de grandes volumes de água. No próximo slide fica um pouco mais claro. Próximo slide, então, aqui para a gente ver aqui com o pessoal de Porque casa. a Bíblia, quando fala no dilúvio, essa catástrofe global foi o dilúvio. Ela fala em águas. Eu realmente, se estivesse aqui no dilúvio, se fosse Moisés, se estivesse escrevendo, relatando o dilúvio, eu viria água por todos os lados. A figura de baixo, as fissuras do Pangeia se abrindo e água jorrando antes de vir a lava. Por fissuras aqui embaixo, lado esquerdo. Cometas caindo em cima, no meio, meteoritos no mar, formando ondas gigantescas, ondas com quilômetros de altura, e aqui à extrema direita eu posso ver realmente uma ondinha, e o dinossauro realmente está distraído, mas ele vai logo desaparecer. Essas ondas, não só elas se derramam sobre a Terra, a capacidade de erosão, como se fosse um trator de esteira removendo esse material, transportando, depositando. Agora, professor, uma coisa rápida, de repente o pessoal em casa pode estar perguntando, obviamente, a resposta mais específica sobre isso poderia levar anos ou de estudo, ou seja lá o que for, mas a gente consegue perceber pela natureza, em registros fósseis ou no fundo dos mares, essa passagem de meteoritos aqui pelo planeta Terra e nesse coisas como essas? Você olha para a Lua e vê aquelas manchas, crateras na Lua. Pega um binóculo comum, você vai encontrar várias crateras de impacto. Isso tem em Mercúrio, em Vênus, em Marte. As manchas maiores na Lua, algumas estão irregulares, mas algumas são bem arredondadas. São impactos maiores, foram tão violentos que o impacto liberou energia de maneira tão exuberante que a rocha fundiu no local. Então virou um lago de lava. Depois que ele se resfriou, essa lava, a rocha ficou escura. Então a Lua já foram catalogadas mais de 30 mil crateras. Mas quem atraiu os meteoritos para a Lua? Foi a Terra, a gravidade da Terra. Verdade, a Terra é muito maior que a Lua. Muito maior. Então a Terra era para ser como a Lua, mas na Lua não tem água. Aqui na Terra, a água, ela apagou essas crateras, encobriu outras, mas algumas podem ser visíveis ainda, muitas incrível, visíveis. A gente consegue encontrar evidências da criação e do relato bíblico até na Lua, é isso que eu estou entendendo? Foi um momento, um ato estranho de Deus. O pastor no final vai comentar alguma coisa, por que Deus agiu dessa maneira, nessa ocasião. Então,
essa destruição tem mais um detalhe, uma fonte de água que a Bíblia menciona. A próximo slide, por gentileza. Slide, então. Você, ao ler Gênesis 1, 6 a 8, fala que quando Deus criou a terra, não é? Está aí Gênesis 6 a 8, aqui embaixo, ele colocou água sobre a atmosfera. Essa água, as janelas do céu se abriram, ela se precipitou durante o dilúvio, cascatas de água, uma outra fonte de água para destruir. Então, se eu tivesse aqui na Terra, o slide anterior, esse slide, o último, eu veria água por todos os lados, aquilo que Moisés viu. Mas se eu tirasse essas cortinas de água, eu veria meteoritos caindo, fogo saindo da terra, vulcanismo. E as camadas rochosas hoje permitem identificar esses fenômenos. Uma catástrofe enorme mesmo. Global, atingiu toda a Terra num curto período de tempo. Né? Então, o ambiente que existia antes, pela Bíblia, né, nós podemos entender que era muito mais propício à vida. Os fósseis estão aí para representar as vítimas dessa catástrofe, né, que foi o dilúvio. E alguns deles, cujos representantes atuais podem ser comparados, nós vemos que eles eram muito maiores, mostrando que o mundo era muito mais propício para a vida do que hoje. Então esse cenário belíssimo que nós estamos vendo aqui já foi muito melhor. O mundo já foi muito melhor. Tinha até um livro com esse nome, né? O mundo já foi muito melhor, né? Exatamente. Mesmo com essa catástrofe gigantesca, ainda a vida continua. O clima mudou, aquela camada que existia de água protegia a terra. O clima é um clima perfeito. Esse tipo de vegetação envolvia toda a terra, inclusive as regiões hoje polares. Não é? Então, era um mundo muito melhor. Mas será que, mesmo com essa destruição, parece que Deus fez a coisa tão bem feita que podemos ainda apreciar beleza. Eu imagino que depois de uma catástrofe tão grande, as coisas mexeram todas ali e ainda assim, apesar desse desastre, porque geralmente depois do desastre as coisas ficam feias, né? Sim. Quer dizer, Deus ainda assim faz surgir coisas bonitas como essa que a gente está vendo, mesmo após um desastre como o dilúvio. A gente comentou sobre as digitais de Deus e isso com certeza não iria sair, o né? Poder que Deus colocou realmente na própria natureza para se recuperar, não é? E isso acontece muitas vezes nos lugares devastados, depois de pouco tempo as coisas realmente vão voltando lentamente ao normal. O potencial para a vida que Deus colocou. Alana, você tinha um questionamento? Eu tenho uma pergunta. O evolucionismo, ele relata uma grande catástrofe também, que seria aquela que destruiu os dinossauros. Seria o dilúvio, que eles não querem assumir que é dilúvio? A era do gelo, é isso mesmo? Quando vem os meteoros, e aí também tem ondas, e aí? Fala, várias, isso se repete, só que eles dizem, aqui ocorreu, descendo cronológico ou subindo, aqui ocorreu. São catástrofes pontuais. Só que você pega os produtos dessas catástrofes pontuais, são camadas sedimentares com fósseis. Onde eles não colocam realmente catástrofe, são camadas com fósseis também. Então é contínuo, não é pontual, não é esporádico. Então a cronológica, a maneira como ela está, mostra, se eu identifico catástrofe aqui, toda a coluna geológica que contém fósseis é resultado de catástrofe. De uma apenas. Uma catástrofe global. Então, grande, global. Porque você vai encontrar e rápida. Dinossauros fósseis e outros tipos de fósseis em toda a superfície da Terra. Desde da Antártida, você tirando aquela camada de gelo que tem lá, tem rochas com fósseis, dinossauros também. Tem bacias sedimentares com fósseis em todo o mundo. São cemitérios gigantescos de seres realmente que foram vitimados por ocasião do dilúvio. Muito bem. Luiz Gustavo? É tão interessante que esse evento foi tão poderoso que ele ficou perpetuado na mente dos habitantes que vieram depois e desenvolveram depois. Tanto é que é praticamente raro você encontrar uma cultura da antiguidade que não tem uma história semelhante a essa. Então, por exemplo, o Gênesis não é o único livro que vai falar... Exato, você tem, por exemplo, ali na Mesopotâmia, me lembro de cabeça de dois, épico de Gilgamesh, e que tem ali um tal de Utnapishtim, que seria o Noé bíblico. Você tem um épico de Atrahasis também, que vai contar a respeito de uma destruição em massa do planeta. Você vai encontrar isso entre aborígenes australianos, você vai encontrar isso entre literatura chinesa antiga. Então é impossível você falar que foi simplesmente a ideia de um homem que morava no deserto lá de Midian, chamado Moisés, que resolveu criar a história do dilúvio. Foi um evento tão impactante que as gerações seguintes carregam isso, ainda né? conseguiram registrar. Pastor, o que é incrível, por gentileza, é que hoje, com o avanço da ciência, existe mais evidência do que esses povos antigos tinham. Eles tinham a tradição oral. Hoje a geologia mostra isso de maneira clara.
mas as pessoas parecem que veem, mas não enxergam, né? Existem digitais do dilúvio. Muito fortes, muito fortes. Mais do que realmente seria necessário para identificarmos. Quer dizer, a geologia, realmente, ela proporciona evidências muito fortes do dilúvio, mas, infelizmente, os geólogos parecem que não enxergam isso. O fato é impressionante, eu tenho certeza que você gostaria de ouvir mais sobre o dilúvio. A gente vai dar sequência num tema que tem tudo a ver com isso, porque a gente fica pensando, se o mundo era mais bonito e ainda assim passou por tudo isso e ainda a gente consegue encontrar beleza, a gente deveria continuar cuidando dele, não é isso mesmo, Alessandra? Com certeza, isso está nas nossas mãos, na Muito verdade. bem. Agora, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, queria que o senhor desse uma dica. Tem algum livro sobre essa questão das catástrofes do dilúvio para o nosso telespectador que quer saber mais sobre isso? Em português, o meu livro, a segunda edição, está esgotada, mas existe um site onde um resumo desse modelo do dilúvio, usando dados geológicos, pode ser apreciado. O site é www.evidenciasonline, tudo junto, evidenciasonline.org. É só isso. E tem uma aba escrito artigos. Lá tem um artigo que relata exatamente esse modelo geológico do dilúvio. Você está vendo aí na tela da sua televisão o site, acessa lá para saber um pouco mais sobre isso. É para entrar e começar a saber mais sobre o assunto, né? Muito bem. A gente tem alguns minutos aqui para a gente falar de um tema importante agora, que temos 9 minutos, para falar um pouquinho da seguinte coisa. Uma vez que a gente tem o mundo, apesar de destruído, ainda tem belezas e a própria Bíblia diz que a gente foi criado como ser humano para cuidar do planeta Terra. E, inclusive, o dilúvio veio porque o homem não estava cuidando do planeta Terra. Como uma resposta. Como uma resposta ao mau cuidado, né, do homem. E Deus deu uma resposta. Falou, olha, não está dando mais, vou destruir a água com terra. Quem for fiel a mim, entra na arca e vive. E é essa a história que a gente tem até hoje pelo relato bíblico e também pelos registros fósseis. Agora, eu gostaria de ler com vocês aí um verso da Bíblia em Gênesis 1:28. Gênesis 1:28, se alguém achar aí, pode ler pra gente. A Alessandra já encontrou? Já encontrei. Então vamos testar o seu falatório aí, vamos lá. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E agora eu quero que você leia o versículo 26, um pouquinho antes. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Olha só, a gente tem aí Deus dando uma ordem para o homem. Olha só, estou criando isso aqui, tudo bonitinho aqui para você cuidar. E aí que eu fico pensando, apesar de toda essa catástrofe que teve, toda essa questão do pecado que já entrou no mundo, ainda assim a gente deve continuar cuidando do planeta Terra? Que tipo de domínio é esse, né? Essa é a questão. Tem uma frase que saiu no filme, que grandes poderes geram grandes responsabilidades. E Deus fala, você dominará a Terra. Por mais que a evolução explique a variedade de seres, o ser humano ele se sobressai em todos os aspectos. Isso falando na parte do criacionismo, Deus explica isso muito bem. Ele fez a gente a sua imagem e semelhança, que a gente já viu em outras lições, para dominar. Então, realmente, tudo isso que é lindo e belo está ao nosso serviço. Só que tudo aquilo que está ao nosso serviço, nós temos que servir. Com grande respeito, né? Duas informações saltam desses dois textos que foram lidos aqui. O primeiro é que nós desempenhamos um papel muito importante na criação de Deus. Nós não somos meramente um acidente cósmico, resultado de tempo, mais matéria, mais acaso. Nós somos imagem e semelhança do Criador, nós nascemos na mente do Criador e assim existimos. Mas esse é o primeiro aspecto, nós temos valor, não existe ninguém superior a ninguém, todos somos iguais. E o evolucionismo não proporciona isso. Não existe igualdade no evolucionismo. Acho que foi o julgamento Scopes, Tribunal de Scopes, lá em 1925, que considerava pessoas inferiores às outras. Não me recordo agora, mas tem alguma coisa relacionada a isso. Mas a segunda informação que me salta aos olhos aqui tem a ver com esse domínio sobre a natureza. E a forma como é colocado aqui é de todos nós como, digamos, corregentes com Deus, que é o verdadeiro rei. E agora ele fala, domine, governe junto comigo. E um rei como Deus, ele não coordena de uma maneira caótica, tirana.
E infelizmente é assim que nós vemos muitas vezes as pessoas lidando com os animais, de uma maneira caótica, de uma maneira opressiva. E longe de ser assim que Deus intentava, Ele desejava. Não era assim que era o plano original de Deus. E é nesse aspecto que a nossa mensagem como cristãos deveria ser especial para o mundo. Nós deveríamos ser os últimos, se é que faríamos isso, de prejudicar a natureza. Se é que faríamos. Se é que faríamos, deveríamos ser os últimos, não os primeiros. Então, o cuidado que deveríamos ter com o meio ambiente, com os animais, com a questão da poluição, todos esses aspectos deveríamos ter como prática, como a evidência prática de que somos criacionistas. Não apenas no nosso discurso, mas na nossa vida também. Isso fala muito forte para você que de repente é cristão, está ouvindo a gente falar sobre muitas coisas aí, sobre o mundo, o planeta, os seres humanos, os animais, todos os seres vivos criados por Deus, e de repente você fica pensando em como colocar em prática uma ordem que foi dada por Deus no início da criação desse planeta, né? Que é exatamente isso que você falou, ter um domínio, mas não é um domínio do tipo soberano, vou chicotear, né? Ou alguma coisa do tipo assim, uma coisa meio tirana, né? Mas seria uma coisa em igualdade, amor, né? Como você falou, exatamente. Com amor. Porque é exatamente isso que Deus espera da gente. Eu tenho um vídeo interessante aqui, um vídeo, digamos assim, engraçadinho, meio tchuc-tchuc assim pra você, que tem tudo a ver com isso, a nossa relação com os animais. Coloca o vídeo do João Gualberto aqui pra gente. Tchuc-tchuc. As meninas vão gostar aqui. O que é, João Gualberto? O que é isso, João Gualberto? Um sapo. Um sapo não, um monte de sapo. Um monte de sapo. Vamos pôr eles no chão? Não, mãe. João Gualberto, não pode ficar segurando ele assim, ele vai fazer xixi em você. Assim não? Assim não? Não. Vamos soltar no chão. Não, mãe. Vamos sim. João Gualberto, solta o sapo. Olha, esse daí tá caindo aí, ó, no teu braço. Não pode ficar segurando assim, João Gualberto. Ai, mãe. Gosto assim, mãe. Vai. Solta o sapo. Vamos lá ver se tem mais lá dentro da casinha. Não jogue. 6, 7, 5, 6. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver maisinho. Muito bem, então olha só, inclusive a gente tem alguns sapinhos aqui. Trouxemos o João Gualberto? João Gualberto, para vocês não se preocupem com isso. Agora, uma pessoa que ama a natureza, né? De uma forma diferente, mas que ama os animais, não é, pastor? Receberia a aprovação do Capitão Planeta. Muito bem. Enfim, essa é só uma forma da gente simbolizar um pouco do que a gente está falando aqui, não é? Deus pede para que a gente ame a criação que Ele fez. Afinal de contas, Ele fez tudo isso daqui pra gente. E Ele criou com amor. Ele criou com amor. Se a gente não trata com amor, Deus diz que vai ter como eu diria, uma consequência para isso, não é isso, pastor? Com certeza. Lá em Apocalipse capítulo 11, verso 18, vai dizer que Deus vem destruir aqueles que destroem a terra. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Como criacionistas, na prática, deveríamos zelar pelo planeta. Que a criação de Deus, somos administradores, é isso que significa ser mordomo, né? Agora, eu só tenho que fazer um comentário... Uma palavra importante aí, viu? Mordomo. Gostei exatamente, nós somos servidores de Deus. Agora, eu tenho que fazer uma menção de algo, porque março é dia da mulher, tem dia da mulher. Então, olha só, existe gente. uma diferença muito grande para a Marina, minha esposa, que está ouvindo agora. Essa é para você, Marina. O verbo dominar de Gênesis 1, 26 e 28, dominai sobre as aves do céu, etc., não é o mesmo que aparece em Gênesis 3,16, quando diz que o homem Deus dizendo à mulher, e ele te governará. É diferente. Verbos diferentes. Enquanto que o primeiro tem a ver com a ideia de domínio, não de uma maneira tirana, mas mantendo sob o controle. Cuidado. O verbo utilizado do cuidado do homem pela mulher, do governo do homem pela mulher, às vezes ele tem o significado de amar, tomar conta, tratar com carinho. Cuidar. Exatamente. Ou seja, ao invés de ser uma maldição que Deus estava colocando sobre a mulher, era na verdade uma bênção. O teu marido vai tomar conta de você, vai tratar você com carinho. Esse é o papel do homem sobre a mulher na natureza. Isso significa o governar
do homem sobre a mulher de Gênesis 3:16. Muito bem. Agora, Código aberto homenageando as mas mulheres. na verdade não é muito romântico isso, né? É meio teológico, mas funcionou comigo e minha esposa. E aí fica bem claro que quando a gente fala de preservação do meio ambiente, a gente não está falando só de jogar lixo no chão, a gente não está falando só de cuidar dos animais, a gente está falando, acima de tudo, de cuidar dos próprios seres humanos. Afinal de contas, nós somos criaturas de Deus. Fazemos todos parte do mesmo ecossistema, né? Cuidar do meio ambiente. Qual é o meio ambiente que você vive? Você não faz parte disso daqui? A gente não está aqui em meio ao meio ambiente? Então, e tem mais a questão de você ser uma habitação de Deus. Do mesmo jeito que Deus se manifesta nessa natureza exuberante, Ele se manifesta através de você. Você agredir tanto a natureza quanto a você, é você agredir quem criou isso daí. Hábitos nocivos, né? Muito bem. Corpo. Bom, a nossa parte aqui triste, né? Tá acabando aqui a nossa Acabou parte o do debate. Mas olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Antes a gente vai ter a questão, vou falar de novo o código aqui para você, o código do dia. Mas na volta o pastor Luiz Gustavo, inclusive, vai falar para você por que é que você, de repente, você está acompanhando a gente, de repente você acredita que Jesus vai voltar muito em breve. E aí você pensa, bom, já que esse mundo vai ser destruído de novo, por que eu tenho que preservar o meio ambiente? Por que eu preciso cuidar disso? Ele vai falar sobre isso. Boa pergunta, né? Vai falar sobre isso com você. E agora a gente tem o código do dia antes do intervalo. Na tela. Deus espera que você seja, o Jarbas já é, e aqueles que não são, Deus promete destruir. Dica muito rápida. A nossa produtora Jaqueline Peruso está pedindo para dar dica, mas a gente já deu tanta dica nesses últimos minutos que, olha, se você não pegou, querido amigo, olha só, a Jaqueline Peruso já disse que sabe. Ela, de repente, vai twittar. Vai ser nosso termômetro, então. Exatamente. Enfim, ela não vai twittar exatamente, porque ela que vai dar o prêmio para você, né? Mas, enfim, você pode falar com a gente pelo perfil no Twitter, qual é? @códigoabertoNT. Muito bem, e os prêmios estão aqui, ó, ou melhor, o nosso prêmio, mensagens aos jovens. Fazemos um rápido intervalo, voltamos já e tem música para você ainda hoje no Código Aberto. Olha só, você já está aí sentado esperando a volta do Código Aberto e a premiação do Código do Dia, é isso mesmo? E eu espero que você esteja triste, porque o Código Aberto está acabando. Você espera que a pessoa esteja triste? Que é isso, Alessandra? Porque vai ficar sem o Código Aberto. Eu espero que você esteja feliz por tudo que você aprendeu hoje aqui. Não, também, mas que vai ficar triste porque o Código Aberto vai acabar hoje. Tá bom, então. Na semana que vem tem mais, não se preocupe, mas agora tem prêmio pra você. Vamos pro Código do Dia? Vamos, ó, só relembrando o prêmio de hoje que tá muito É verdade, muito o livro legal. Mensagem aos E agora, ó, Jovens. aproveita pra twittar bem rapidinho, Código do Dia. O nosso perfil no Twitter é Código Aberto NT. Vamos lá, a charadinha. Deus espera que você seja. O Jarbas já é. E aqueles que não são, Deus promete destruir. Olha só, a dica do Deus promete destruir. Olha só, Deus promete destruir, a gente já leu um verso bíblico falando sobre isso hoje, Isso, agora o detalhe é quem é o Jarbas. Quem é o Jarbas? O professor Naor, que tem todas as respostas, vai dizer pra gente quem é o Jarbas, professor Naor. Espero ser um mordomo. Olha só, acertou, a palavra é mordomo, muito bem, tem a ver com mordomia, ou seja, Deus criou esse planeta e nos deixou como mordomos, ou seja, estamos cuidadores desse planeta. É isso mesmo, pastor? Sem dúvida. Muito bem, então, olha só, então, Pra quem tweetou, ganhou, na verdade, pra quem tweetou e acertou a resposta hoje do código, tá concorrendo a este livro. Muito bem, então. E agora, pra gente terminar o Código Aberto de hoje, daqui a pouco tem música pra você, mas antes, o pastor Luiz Gustavo tem uma mensagem especial pra você, finalizando, resumindo tudo que você aprendeu aqui hoje no Código Aberto Origens. Diante de tudo isso que nós conversamos aqui, eu acredito que um ponto deva ficar bem claro para você e para mim. Eu e você fomos colocados por Deus como mordomos, como administradores da sua criação. Então, quando nós pensamos em criação, o que nós pensamos? Da própria natureza, mas nós também pensamos no nosso corpo. Por quê? Cuidar da natureza, se Cristo vai voltar em breve e vai fazer a sua recriação. Por que cuidar do nosso corpo, sendo que nós seremos transformados em breve, num abrir e fechar de olhos, como Paulo escreveu aos Coríntios? Porque eu e você somos administradores. Porque eu e você devemos cuidar bem disso que Deus deixou. Você não fica satisfeito quando vê um livro sendo destruído. Eu, pelo menos, fico chateado. O segundo livro de Deus, a natureza, deve trazer dor, pesar no nosso coração quando nós podemos vê-la sendo destruída. Da mesma forma, o nosso corpo.
que é templo do Espírito Santo. Nosso cérebro, a forma como Deus se comunica conosco também. Nós não podemos destruir esse meio de comunicação que Deus deixou para nós hoje. A natureza revelando a sua glória, como Salmo 19, Salmo 8 vão dizer, e o nosso corpo, a forma como ele se comunica conosco também, através do nosso cérebro. Eu acredito que é por isso que eu e você devemos zelar muito bem pela criação de Deus. Somos administradores, não destruidores. Muito bem, então Fica recado aí dado, né? a grande mensagem de hoje, né? Muito bem, então, e o Código Aberto Origens dessa semana vai ficando por aqui, né, Alessandra? E pra quem estava triste, pode ficar feliz, porque tem mais o nosso clipe de hoje, né? É isso aí, um abraço então para todos vocês, obrigado, é a última participação de vocês aqui no Código Aberto nessa temporada, muito obrigado pela presença, professor Naor, Alana, pastor Luiz Gustavo, boa viagem para vocês, né, que vão viajar, voltam para suas casas, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, foi um prazer. Muito bem, boa semana para você que está em casa, né, Boa Alessandra? semana para você que está em casa, tenha ótimos momentos em meio à natureza, igual a gente está tendo aqui. É verdade, põe em prática o que você está aprendendo aqui. Um abraço para você e até a próxima. Tchau! Isso vai passar bem na sua frente. Mas o que não vê vai durar pra sempre. Posso sorrir, mas não sou completo. Estrangeiro aqui, tem o destino certo. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante, um pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. A águia não seria feliz se não pudesse voar. O peixe em terra anseia pelo mar. Posso até lembrar momentos felizes que tenho passado, mas nada vai se comparar ao que meu Deus tem planejado. Mostra-me o pouco tempo que me resta aqui desse lado. Mostra-me como a vida é curta e quanto eu sou frágil. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com hora marcada. O tudo do mundo pra mim não é nada. Eu não estou em casa. Sou viajante com o pé na estrada, um visitante com